direto, nem devido tempo. Vamos receber com alegria aqui o pastor Samuel Ferreira, esposo da pastora Raíssa. Amém. Este casal de pastores foram enviados, já 2 missões. Estive conversando com eles hoje. Eles já foram para o Rio de Janeiro, mas missionaram ele. Depois voltaram, assumiram a ICB São Félix. Depois o Senhor os enviou para Tailândia. Então lá no desafio para a glória do Senhor Jesus. E eu creio que Deus vai usá-los poderosamente para ministrar nesses dias nas nossas vidas. Você crê? Então diga assim: pastor Samuel e pastora Raíssa, sejam bem-vindos a ICB Goianópolis. Em nome de Jesus, querido, deixa Deus te usar. Em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, igreja. Saúde, paz e prosperidade. Amém. Senhor Jesus, enche o seu coração nessa noite. Vocês estão felizes? Eu só vim porque disseram que era radical a galera aqui. Eu queria que você, mais uma vez, fechasse seus olhos nessa noite e deixasse fluir do seu coração somente louvor, somente glória. Comece a declarar a glória de Deus. Tu és soberano, Senhor. Tu és vivo. Tu és eterno. Não há outro Deus como Tu. Não há ninguém no céu ou na terra que se compare ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Não há um trono mais alto. Não há um nome que seja mais exaltado do que o do Deus de Israel. O Deus que criou todas as coisas. O Deus que com apenas uma palavra trouxe vida a nós. É a Ti que nós rendemos o nosso coração nessa noite, Pai. É ao Senhor que nós damos liberdade nesse lugar. É somente o Teu Espírito Santo que tem a nossa atenção aqui. O nosso coração está disponível para que o Senhor venha e faça o Teu querer. Para que o Senhor venha e faça a Tua vontade no nosso meio. Aleluia. Quantos creem nisso? Então aplauda o Senhor com toda a força. Aleluia. Glória a Deus. Senta aí, irmão, fica à vontade. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Amém? Se alguém puder me ajudar com um pouco de água, que eu já acabei com a voz já. Pregador cuidadoso, graças a Deus. Meus irmãos, o Senhor tem convidado a igreja de Jesus a se posicionar para viver um avançar, um romper, um acelerar da parte do céu, que promete desestabilizar tudo aquilo que nós temos como estrutura e nos levar para um outro nível como cristão, nos levar para um outro nível como igreja. E é por isso que nós estamos aqui reunidos essa noite. Amém? Mas antes de eu começar, eu queria encontrar os radicais primeiro. Já chegaram? Eu preciso de pelo menos uns 4 comigo. Se tiver 4 comigo, a gente já consegue fazer uma bagunça aqui hoje, amém? Meus irmãos, todas as vezes que nós falamos sobre aceleração, nós precisamos ter em mente que mais importante do que ir rápido é saber para onde você está se direcionando. Porque se você estiver indo muito rápido na direção errada, você só está antecipando o seu fim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso nós precisamos entender no que nós estamos envolvidos para que o Senhor possa nos levar de fato ao cumprimento do propósito dele para as nossas vidas, sim ou não? E para que nós entendamos aquilo no que nós estamos envolvidos, nós precisamos pensar sobre igreja. Amém? Portanto, abra sua Bíblia comigo, se você trouxe, no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Mas antes de nós entrarmos no texto, eu queria
estabelecer alguns princípios no seu coração. Deus, por ser uma comunidade, Ele criou seres comunitários. O nosso Deus, Ele é um Deus trino, a trindade perfeita, que vive em harmonia perfeita, em amor perfeito. Quando Deus decide criar o ser humano, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Portanto, um Deus que é coletivo, um Deus que em si é uma comunidade, não poderia criar seres à sua imagem e semelhança que pensassem individualmente. Por isso, eu e você fomos projetados para pensar, para agir coletivamente em qualquer circunstância que nós estejamos envolvidos. Nós somos criados, projetados para pensar no todo. Mas por causa do pecado, os seres humanos se separaram de Deus. Nós nos rebelamos contra o Senhor em Adão e por causa disso o nós foi substituído pelo eu. E agora o ser humano não fala mais coletivamente, o ser humano agora fala individualmente por causa do pecado. Só que Deus não desiste da sua criação quando nós pecamos. Deus, Ele não nos abandona quando nós nos rebelamos contra Ele. E assim como o ser humano jamais conseguiu apagar do seu DNA as marcas, a imagem do seu Criador, o Senhor busca restaurar a nossa verdadeira identidade de ser coletivo, de ser nós. Amém? Deus, então, para restaurar a nossa coletividade, Ele enviou o Seu Filho para nos resgatar, para resgatar a humanidade e preencher esse vazio existencial que faz com que nós nos sintamos seres incompletos, seres abandonados. Se você for parar para pensar, a primeira coisa negativa que Deus constatou na criação foi a solidão do homem, foi o isolamento do homem. Até então, Jesus, Deus, a tudo que contemplava, dizia, e viu Deus que isso era bom. A primeira coisa que Deus viu de negativo na criação foi o quê? Não é bom que o homem esteja só. Mas nós não estamos falando aqui sobre casamento. E aí Jesus é enviado por Deus para morrer no nosso lugar, Ele vai à cruz no nosso lugar para pagar o preço pelo pecado humano. E quando Jesus está na cruz, Ele estava tratando de resgatar a ideia original para que os filhos de Deus vivessem unidos como uma família, para que os filhos de Deus vivessem unidos como uma igreja, para que os filhos de Deus vivessem unidos como um corpo, para que os filhos de Deus vivessem unidos como um edifício. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por que o Senhor queria restaurar a nossa identidade como família? Porque dessa família Ele é o irmão mais velho. Por que o Senhor queria restaurar a nossa identidade como corpo? Porque desse corpo Ele é o cabeça. Por que Jesus queria restaurar a nossa identidade como templo? Porque desse templo Ele é a pedra angular. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós, como igreja, somos chamados a viver em unidade, sim ou não? Eu liderei jovens por muito tempo junto com a minha esposa. Eu nem me apresento, né, gente? Misericórdia. Mas o pastor já me apresentou, então nós viemos aqui, foi para pregar o evangelho, está tudo certo. Está aqui minha esposa, linda, maravilhosa. Lideramos jovens durante muito tempo. E quando nós falamos sobre unidade para jovens, parece que a gente está tocando em uma seara em que inexplorada. Porque parece, às vezes, aqui em Curionópolis não, porque vocês são uma igreja diferenciada, graças a Deus. Mas parece que o ministério jovem, por vezes, ele se torna um ministério à parte da igreja local. Muitas vezes eles têm a gente cria, sistemas próprios, programações próprias que acabam por criar, ao invés de departamentos, divisões dentro da igreja. Como eu disse, aqui não, amém? Não vim aqui para bater na igreja do pastor. Mas o Senhor nos chamou para viver em unidade, independentemente da nossa idade, independentemente de quanto tempo de caminhada nós temos. Porém, nós precisamos respeitar as diferenças que existem entre nós. Por quê? Porque nós precisamos tirar proveito dessas diferenças, porque as nossas diferenças, elas de fato têm a finalidade de
colocar o corpo para trabalhar em conjunto, porque aquilo que eu não tenho, você tem, aquilo que eu não faço, você faz, e a gente caminha junto nesse progresso que é levar o reino de Deus, expandir o reino de Deus, crescer no reino de Deus. O propósito de toda a vida da igreja, de toda a vida do cristão, é glorificar a Deus e edificar o seu reino na terra. Aleluia! Mas em Efésios, essa carta vai destacar o papel da igreja, que é um papel maravilhoso no plano eterno de Deus e de Jesus Cristo, para revelar o seu desejo de unir todos os povos em um só. E ele vai usar o exemplo dos judeus e dos gentios, aquilo que a Bíblia vai chamar de uma nova humanidade. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje. Uma nova humanidade. A igreja, ela é a comunidade daqueles que reconhecem o senhorio de Cristo e se submetem a Ele, sim ou não? A igreja faz parte do plano divino para sujeitar todas as coisas nos céus e na terra debaixo da autoridade de Cristo. Então, os cristãos, eles não se relacionam com Deus e uns com os outros de maneira isolada, mas como parte de uma nova família, como parte de uma nova humanidade que agora teve a sua natureza renovada em Cristo Jesus através da sua morte na cruz. Amém? E o apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele usa 3 ilustrações para definir o mistério que é a igreja. E eu quero compartilhar esse texto com você. A partir do versículo 11, diz assim, eu vou ler na NVI aqui, tá? Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiro quanto aos da aliança, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo. Em o quê? Em o quê? Um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tantos nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membro de quê? Membro de quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus. Aleluia. Então, eu quero ministrar para você hoje sobre a igreja ser, sobre você ser um corpo para o Filho, uma família para o Pai e uma morada para o Espírito Santo. Amém? No início, Paulo está se referindo à existência de 2 povos que existiam com base na lei. Amém? Que 2 povos eram esses, pastores? Era os judeus, que era o povo escolhido por Deus para enviar a lei ao mundo e que obedeciam essa lei. E por outro lado, nós tínhamos os gentios, que não estavam debaixo dessa mesma lei, portanto, não faziam parte da mesma aliança. Isso aqui, até aqui está ok, sim ou não? Então, Paulo, ele explica aos Efésios que em Cristo isso havia sido abolido, essa separação já não existia mais, e agora, tanto os judeus quanto os gentios foram transformados numa nova humanidade.
foram transformados num novo tipo de gente, num novo tipo de povo. Por causa do sacrifício de Jesus, agora havia um novo tipo de pessoa. Que tipo de pessoa é essa, pastor? Aquelas pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus. Quantos aqui nasceram de novo em Cristo Jesus? Então nós somos uma nova humanidade. Então diga para a pessoa que está perto de você aí, você é um corpo para o filho. A igreja é um corpo para o filho. Amém? Referindo-se à união entre judeus e gentios, Paulo ele vai usar essa ilustração para definir o que é a igreja nessa passagem. Olha o que diz o versículo 16. E reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, a igreja então é um... Vocês estão aqui? Cadê aqueles 4 radicais que eu falei? Não me abandona não, irmão. Vamos juntar até o final. Preciso de você. E a ideia de que a igreja é um corpo, de que nós somos um corpo, não é algo novo para nós cristãos. Nós, desde os primeiros dias na igreja, nós já crescemos ouvindo que nós somos um corpo. Mas nós, como igreja, somos de fato, literalmente, na realidade dos fatos, o corpo de Cristo. Só que a gente não interpreta isso de maneira literal. E o que isso significa na prática? Significa que, mesmo com todas as diferenças que existem entre nós naturalmente, mesmo com todas as nossas especificidades, entre nós agimos em obediência a um só comando. Nós estamos aqui vestindo, a maioria, a mesma camisa, o que não significa que nós somos todos iguais, mas pelo menos deveria significar que nós estamos debaixo da mesma autoridade, do mesmo cabeça, que é quem? O Cristo, o nosso líder. Amém? O que é que define se nós somos um corpo só ou não? É se nós estamos debaixo da autoridade do mesmo cabeça, que nos governa e faz de nós seres produtivos, alinhados com os valores do reino do qual nós fazemos parte agora. Amém? Então agora nós trabalhamos juntos, apesar dos vários contextos diferentes de onde nós somos originados. Apesar das várias histórias de vida diferentes que nós temos, agora nós trabalhamos juntos, porque temos o mesmo comando. Mas no contexto aqui de Efésios, Paulo, ele fala do contexto judeu e gentil, do conflito que havia entre os judeus e os gentios. Mas hoje na igreja, nós temos pessoas, por exemplo, que vêm de contextos ateus, sim ou não? Nós temos pessoas que vêm de contextos pagãos, nós temos pessoas que vêm de contextos liberais, nós temos pessoas que vêm de contextos cristãos, espíritas e assim por diante. Mas em Cristo todas essas barreiras desaparecem. Em Cristo não existe mais um muro de separação, porque agora nós somos membros do mesmo corpo. Então, igreja não é sobre nós sermos todos iguais. Porque a ideia na nossa cabeça, quando nós somos mais jovens, é que qualquer grupo que nós formos pertencer vai matar a nossa subjetividade, que nós vamos ter que nos adequar a um padrão, que nós vamos ter que nos encaixar dentro de requisitos externos que vão limitar a nossa personalidade. E isso não é verdade, porque o Senhor não nos chamou para a uniformidade, o Senhor nos chamou para a unidade. Amém? E qual é a diferença? Uniformidade são todos do mesmo jeito, mas unidade são todos tendo o mesmo cabeça, apesar das diferenças. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos entender que agora não existe mais esse negócio de matar a subjetividade. Ao contrário, na igreja nós queremos que você seja diferente, porque nós somos chamados a nos completar mutuamente, a nos ajudar mutuamente no encaixe sucessivo, onde as nossas diferenças fazem trazer à realidade aquilo que Deus quer de nós, fazem frutificar aquilo que Deus espera de uma comunidade. Sim ou não? Então é um erro que você imagine que quando você entra na igreja, você tem agora que morrer para aquilo que Deus te chamou para ser. Não. Deus usa você falando desse jeito, se vestindo desse jeito. É claro que tudo dentro da ordem da decência, porque o nosso limite é sempre o pecado, mas Deus não quer matar a sua subjetividade. Deus quer usar você do jeito que você é, porque só sendo quem você é, você pode tocar num povo que eu não posso. Falando do jeito que você fala, tem um povo que vai parar para te ouvir, que não vai parar para ouvir o seu pastor.
Porque Deus fez você assim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, ao descobrir quem você é em Deus, você começa a compreender que vários dos seus desejos, eles são pecaminosos. E esse é o limite da nossa personalidade. Mas quanto mais você se santifica, quanto mais você se prepara, mais você se torna o que Deus desejou que você fosse. Porque na visão bíblica, querido, de corpo, nós precisamos aprender a caminhar juntos numa mesma missão. Nós precisamos aprender a caminhar juntos no mesmo propósito, como se nós fôssemos um só homem. Quer ver? Uma das primeiras perguntas que surgem numa conversa entre dois pastores, quem adivinha aí? Dois pastores se encontram, e uma das primeiras perguntas que surgem é: quantos membros tem na sua igreja? Sim ou não? E qual é a nossa resposta? A gente puxa lá o cadastro da membresia e fala o quê? Tem X. Mas sabe qual deveria ser a nossa resposta? Quantos membros tem na sua igreja? Quantos? Sim ou não? Porque nós devemos caminhar como um só. O eu agora foi substituído pelo nós. Não existe mais eu, agora só existe nós. E com isso as nossas divergências, elas desaparecem, porque ao invés de nós estarmos buscando os desejos individuais, ao invés de nós estarmos buscando aquilo que muitas vezes nos fazia até brigar, nos fazia até discutir, agora nós passamos a buscar a vontade daquele que nos comanda, que é Cristo, o nosso cabeça. Porque a igreja, ela encontra reconciliação na soberania de Deus. É quando nós nos submetemos à autoridade de Cristo que nós conseguimos amar verdadeiramente o nosso irmão. Você só vai conseguir amar uma pessoa verdadeiramente, com todas as diferenças, com todas as coisas nela que você não aprova, se você se submeter verdadeiramente ao senhorio de Cristo. De outro jeito não dá. Não dá, você não gosta da mesma comida, você não gosta da mesma roupa, você não gosta do mesmo perfume. Por que você acha que tem casamento que dura, querido? Só tem um jeito de um casamento funcionar, se Deus for o cabeça de pelo menos um dos dois. Mas se for dos dois, não tem como segurar. Por quê? Porque o amor, ele só sobrevive debaixo da autoridade de Cristo. Porque é onde as nossas divergências, elas ficam em segundo plano. Porque nós estamos debaixo do mesmo cabeça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quando a nossa subjetividade e os dons de cada um estão submetidos àquilo que Deus quer, nós somos capazes de realizar grandes coisas. Quando nós aqui aprendemos a nos submeter à autoridade de Jesus, ninguém segura essa igreja nessa cidade. Ninguém segura a explosão radical nessa cidade, cara. Tudo que nós precisamos fazer é nos submeter todos à autoridade de Cristo. Sabe, muitas pessoas que chegam para os seus pastores e dizem assim: olha, pastor, eu faria isso, ou eu faria aquilo de maneira diferente. Sabe, eu acho que deveria ser assim, diz um. Aí o outro chega e não, pastor, eu acho que deveria ser assado. Mas, querido, entenda uma coisa, a igreja não é sobre a opinião individual de ninguém. Glória a Deus. Você está aqui, querido? A igreja não é sobre a opinião individual de ninguém. A história muda de figura quando alguém, num conselho de irmãos, numa reunião de presbitério, numa reunião de liderança, abre a Bíblia e diz assim, ó, aqui na Bíblia está escrito que nós deveríamos agir desse jeito, agir daquele jeito. Por quê? Porque as escrituras que revelam a vontade de Deus para nós e nos guia a um caminho seguro das igrejas saudáveis. Como jovens, nós precisamos entender isso o quanto antes, porque cada membro do corpo foi separado, preparado de modo diferente para executar a vontade de Deus. Você faz parte disso. Eu vou passar a mensagem inteira repetindo isso. Porque o que eu quero que você entenda, meu irmão, que você faz parte de uma igreja. Amém? Você faz parte desse corpo. Por exemplo, quando eu vou pregar, todo o meu corpo trabalha para executar as ordens da minha mente, sim ou não? Desde o meu dedo mindinho aqui do meu pé, que ajuda no meu equilíbrio, passando pelo meu nervos ópticos aqui, que me ajudam a ver vocês, a preparar o meu esboço, a olhar para o meu esboço aqui, para ver se vocês estão me ouvindo, até as minhas cordas vocais que vão fazer com que eu produza a entonação de voz adequada para que a mensagem chegue até você.
tudo em mim está focado em ser usado para aquilo que é a instrução da minha cabeça, que é o quê? Pregar durante esse culto, sim ou não? Então não existe crente de banco. Porque se um ato simples de pregar faz com que todo o meu corpo trabalhe para que a mensagem seja entregue, você não pode se dar o luxo de ficar sentado na sua cadeira esperando que a igreja inteira faça o trabalho por você. Aleluia! Cadê os radicais? Diga comigo, não existe crente de banco. Não existe jovem crente de banco. Nós precisamos ao máximo, querido, eliminar essa mentalidade de crente usuário. Sabe, pessoas que chegam, sentam, ouvem a mensagem, pegam o seu carro, volta para a sua casa todo domingo, todo sábado, todo dia de RCE, como se tivesse batido o cartão na empresa, marcando a sua presença. Isso não é ser igreja, isso não é ser corpo. Não basta você chegar aqui, ouvir uma mensagem e ir embora, você precisa entender que o corpo tem uma missão, que só pode ser exercida quando cada um dos seus dons, quando cada um dos seus talentos, quando cada uma das suas habilidades está disposta a servir junto com os demais membros dessa igreja. Aleluia! Não existe crente de banco. Eu quero trazer uma imagem para a sua cabeça. Uma pessoa que tenha um membro disfuncional, um membro que não funciona, por exemplo, um braço paralisado, ela tem menos qualidade de vida do que uma pessoa que teve o braço amputado. Vou repetir. Uma pessoa que tem um membro paralisado, ela tem menos qualidade de vida do que uma pessoa que teve um membro amputado, arrancado fora. Por quê, pastor? Porque uma pessoa que tem uma perna amputada, ela vive melhor do que quem precisa ficar arrastando a perna, que não obedece mais os estímulos da cabeça. Quem está entendendo o que eu estou falando? Só quem é corpo fala amém. Os membros disfuncionais de um corpo são um peso morto para o corpo. Querido, isso é muito grave. Membros disfuncionais são um peso morto para ser carregado pelo corpo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque o membro disfuncional, ele necessita da mesma energia ou mais, do mesmo sangue ou mais, do mesmo nutriente ou mais, que aquele membro que é funcional. Mas qual é o problema? Ele usa o mesmo tanto de nutriente, o mesmo tanto de energia, mas ele não é capaz de exercer a função que lhe cabe originalmente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, da mesma forma, acontece com a igreja. Quando a igreja precisa carregar membros que não se dispõem a fazer nada pelo corpo de Cristo. Essas pessoas, elas só se beneficiam daquilo que a igreja tem a oferecer, mas elas não contribuem com a parte dela. Queridos, entendam uma coisa, o corpo tem uma missão que você não pode simplesmente ignorar. Jesus chamou você para isso. Você não pode ignorar o que foi que Jesus mandou você fazer. Eu gostaria de deixar uma coisa muito clara para você hoje aqui. Eu queria que, se você não for guardar nada dessa mensagem, guarda isso. Você é insubstituível. Ah, lá vem o pastor inflar o meu ego. Mais um pregador coach. Não. Você é uma pessoa especial e única, que Deus deu uma função. Deus criou você desse jeito aí, Deus criou você nesse contexto, você viveu dificuldades, você viveu demandas, viveu pouco, não teve problema, tem sim. Talvez as maiores crises que nós vivemos seja ali na adolescência, porque é onde a nossa personalidade está sendo formada, não os maiores problemas, as maiores crises. Amém? Então a gente não pode diminuir isso, mas você precisa entender que Deus fez você assim. Então, se você está ligado numa igreja local, entenda que esse lugar é o corpo de Cristo. E se esse lugar é o corpo de Cristo, o Filho tem um corpo do qual você faz parte. E com toda certeza tem algo nesse corpo que está destinado para você fazer, para que você realize, para que você faça acontecer. Porque a igreja é um corpo para o Filho. Amém? Sabe, quando nós falamos sobre
o que Deus quer de mim? Quem já fez essa pergunta? O que Deus quer que eu faça, afinal? Eu sei o que Deus quer que você faça. Alá Israel subirá. Eu sei o que Deus quer que você faça. Tem uma camiseta aqui que eu achei muito massa. Já tinha visto o pastor com ela na reunião lá. Eu acho que foi de uma conferência, né? Eu sou, faço discípulos. Isso é fantástico, irmão. Sabe por quê? Não tem como separar uma coisa da outra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem aqui é discípulo de Jesus? Está fazendo discípulo? Não tem como separar uma coisa da outra. Por quê? Porque parte de ser um discípulo de Jesus é fazer outros discípulos de Jesus. Parte de ser um seguidor de Jesus é levar outras pessoas a seguir Jesus. Você nunca vai ser um seguidor de Jesus plenamente se você não está levando pessoas a seguir Jesus plenamente. Aleluia. Quando nós falamos sobre o que Deus quer que a gente faça, querido, ele já disse, Mateus 28, versículo 18 até o 20, façam. Agora, como você vai fazer isso, você vai descobrir na jornada. Mas eu tenho certeza que Deus quer que você faça. Então não diga que você não sabe o que Deus quer de você. Deus quer discípulos. Aleluia! Cadê os radicais? Deus quer que você faça. Resolver sua crise. Nunca mais você vai ter crise de identidade. Meu Deus, para que eu vim para o mundo? Para fazer discípulo, querido. Amém? Então diga comigo. A igreja é um corpo para o filho. Segunda coisa. A igreja é uma família para o pai. Paulo, ele traz ainda outra figura com a qual ele quer representar o que significa a igreja. Na passagem que nós estamos meditando, ele escreveu no versículo 19, logo depois de dizer que nós somos chamados para ser um corpo, ele vai dizer assim, ó: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Diga comigo, eu sou membro da família de Deus. Ah, meu irmão, você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Então nós podemos afirmar que se o filho quer um corpo, o pai quer uma família. Amém? Então o conceito de família, ele nos traz à mente o fato de que nós somos herdeiros de Deus em Cristo e que nós temos agora o DNA de Deus. De que outra forma nós seríamos família de Deus sem ter o DNA de Deus em nós? Paulo escreveu, quer dizer, Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, ele disse assim, ó: ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Por causa da natureza divina que passou a habitar em nós, quando nos tornamos membros da família de Deus, ao nos encontrarmos com Cristo lá na cruz, aonde nós admitimos que éramos pecadores e precisávamos de um Salvador, agora nós somos capazes de viver uma vida santa, porque o nosso Pai é santo, e o DNA do Pai Santo agora habita nos seus filhos santos também. Então o DNA de Deus está em nós, que nascemos de novo, e por isso, igreja é uma família. Igreja é o quê? Uma família. Em outras palavras, querido, igreja não é um lugar para você frequentar. Igreja é uma família para você pertencer. Eu me preocupo quando eu acho muito fácil trocar de igreja. As pessoas hoje trocam muito fácil de igreja. Eu me lembro que uma das primeiras mensagens que eu ministrei ainda para os jovens, quando nós liderávamos os jovens, eu ouvi um exemplo que era mais ou menos assim. Todo mundo que já dormiu na casa de colegas, já se deparou com coisas na casa das pessoas que não tem em casa. Sim ou não? Eu mesmo, irmão, fui criado na luta. Tinha dia que era uma refeição por dia lá em casa. Nunca passamos um dia sem comer. Mas tinha dia que era só uma macaxeira cozida com café sem açúcar. Glória a Deus e aleluia. Só o que nós precisávamos, carboidrato, energia e a cafeína que era para dar uma pilha para trabalhar. Sim ou não? Deus nos dá o necessário. Glória a Deus.
Só que quando você ia dormir na casa de um amigo, de um primo, às vezes você sentava na mesa do café da manhã, aí estava igual a mesa que o pastor fez para nós hoje de manhã. Aí tem pão de queijo, pão francês, pão doce, pão que você não sabe falar o nome, aí tem fruta, tem suco, tem 2 tipos de café, tem leite, tem refrigerante. Aí você olha assim e fala, rapaz, que coisa maravilhosa, hein? Você está sentado naquela mesa. Só que no outro dia você volta para casa e o que você encontra lá de novo? Café com macaxeira, irmão. Aí eu te pergunto, o que você faz? Você vai trabalhar para trazer uma mesa farta para a sua casa ou você vai abandonar sua família por causa da mesa da outra casa? Essa conversa não é sobre mesa. É sobre igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, igreja é uma família. Sabe, no decorrer do tempo, algumas palavras elas costumam perder peso na igreja. Algumas palavras elas entram no uso e elas acabam ficando desgastadas pelo tempo. Elas acabam perdendo o sentido, como é o caso da palavra irmão. Sim ou não? Para nós é mano. Né? Quem veio da onde eu vim é mano. Sim ou não? Irmão. É muito comum nós nos referirmos uns aos outros como irmão. Sabe, o pastor ele é um cara mais educado, então ele fala ali, ó, o líder fulano, o pastor fulano. Geralmente eu chamo as pessoas só pelo nome, né? Fico com vergonha andando perto do Dionis, porque ele é um cara muito educado. Aí a gente vai chamar as pessoas, a gente chama o quê? Irmão fulano, irmã ciclana, sim ou não? Mas nem sempre nós nos damos conta da profundidade do que significa isso. Da profundidade que significa você chamar uma pessoa de irmão. Nós chamamos na igreja, você já parou para pensar por que a gente se chama de irmão na igreja? Nós chamamos uns aos outros de irmãos porque nós somos recebidos na mesma família. Se nós somos da mesma família, nós somos irmãos de verdade, querido. Se eu e você chamamos o mesmo Deus de Pai, significa que nós somos irmãos e fazemos parte da mesma família. Ah, mas eu não gosto do fulano de tal. Quem tem o mesmo pai não pode escolher o irmão que mora na casa. Aleluia! Glória a Deus! Já nasceu, já era. Só que isso faz toda a diferença no relacionamento que nós desenvolvemos uns com os outros como igreja, principalmente na missão. Igreja não é um lugar para frequentar, é uma família para pertencer. Paulo nos trouxe a imagem da igreja como um corpo, só que ele não esgota o significado de igreja quando compara a igreja com o corpo. Então ele vai recorrer a uma outra imagem, que é a imagem de uma família, para completar aquilo que ele já estava dizendo quando disse que a igreja é um corpo. Amém? Então, porque nós somos um corpo para o Filho, é algo que está relacionado à nossa missão. Amém? Primeiro ele diz, a igreja, vocês são o corpo de Cristo. Do que isso fala? Da missão. Porque o corpo executa aquilo que o cérebro manda. Sim ou não? Então nós dissemos, não existe quente de banco, porque se você faz parte de um corpo, tem uma função nesse corpo que você precisa cumprir. Mesmo que você seja uma unhazinha só desse corpo, você tem uma função. Nem que seja coçar a cabeça de Jesus. Amém? Porque ser corpo fala da nossa missão. Mas agora, quando ele fala de família, a igreja não existe só para cumprir a missão. A igreja não existe só para realizar um trabalho. O foco do cristianismo também está nos relacionamentos. Isso quer dizer, querido, que nós não nos reunimos apenas para discutir aquilo que a gente tem que fazer, como que a gente vai cumprir a nossa missão, como que a gente vai realizar o nosso trabalho, mas que nós também nos reunimos porque nós nos amamos e fazemos parte da mesma família. Você está aqui ainda? Nós não nos reunimos só porque a gente tem um trabalho para fazer. Isso a gente faz lá na empresa. Na igreja a gente se reúne também porque a gente se ama. Amém? Glória a Deus. Sabe, eu creio que é muito difícil existir alguém que não saiba o nome dos irmãos com quem cresceu. É muito difícil. Você nunca vai ver. É engraçado até você imaginar alguém chegando para a mãe dizendo assim, mãe, sabe aquela minha irmã que dormia na cama de cima aqui do beliche? Sabe aquele meu irmão, aquele lourinho? Já viu algum irmão falando assim?
Por quê, querido? Porque, em geral, nós conhecemos bem aqueles com quem nós temos laços sanguíneos. Nós passamos a vida com essas pessoas, mas nem sempre essa é uma realidade nas igrejas. Nem sempre nós temos esse mesmo nível de comprometimento com as pessoas com quem nós declaramos ser um. Sabe, é claro que em comunidades muito grandes, às vezes, é muito difícil ter esse tipo de relacionamento, mas é por isso que a gente trabalha em pequenos grupos toda semana, é por isso que a gente se reúne em célula, é por isso que a gente levanta líderes, é por isso que a gente prepara pessoas para que todo mundo consiga ter tratamento, para que todo mundo consiga ter comunhão, para que todo mundo consiga exercer a sua função no corpo de Cristo. Então, se nós somos uma família, é natural que haja entre nós o desejo de nos envolver na vida um dos outros e de permitir também que os outros se interessem por nós, na mesma medida que nós nos interessamos pelas pessoas. É natural, sim ou não? Sabe, numa casa é normal um irmão entrar no quarto do outro. Numa casa é normal o irmão pegar o tênis do outro, comer a comida que o outro tinha deixado na geladeira. Irmãos misturam a vida, irmão. Amém? Irmãos misturam a vida. Se nós somos uma família, é natural que haja entre nós o desejo de nos envolver na vida uns dos outros. Eu tenho 2 irmãos. Meu irmão mais novo, ele se chama Alair. Eu sei, não é um nome muito comum. Alair é o nome do meu irmão mais novo. E imagine que eu ainda morasse na mesma casa com os meus pais e nós estávamos esperando o Alair voltar da faculdade e ele não chega. Ele não chega da faculdade, não volta, passou do horário, e a gente está esperando, meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, e nada do meu irmão chegar. Aí o que a gente começa a fazer? A gente começa a ligar, a gente começa a mandar mensagem, liga para os amigos, sim ou não? Aí a gente vai atrás, a gente vai sair de carro, a gente vai imprimir cartaz, a gente vai chamar a polícia. Ninguém vai dormir enquanto o irmão não aparecer, sim ou não? Na igreja, muitas vezes a nossa atitude é bem diferente quando o irmão não aparece. Amém? Está aqui ainda? Ah, o irmão fulano não veio. Ah, veio não? Então coloca outra pessoa aí para tocar no lugar dele. Ah, o irmão fulano não veio. Veio não? Ah, então escala outro aí para servir no lugar dele. Sabe quantas pessoas somem do convívio da igreja e não recebem sequer uma ligação dos outros membros que até ontem, até no culto passado, estava chamando de irmão. E não liga, não manda uma mensagem, sabe, o simples cuidado, querido, de enviar uma mensagem, perguntando o que aconteceu, fala da nossa relação como família. Eu também tenho um irmão, o irmão do meio, chamado Gabriel. E aí, se por acaso eu ficasse sabendo que o Gabriel, ele está passando necessidade, qual seria a minha atitude? Eu vou para a minha casa, eu como minha comida e deixo o Gabriel sem ter o que comer? E se ele tivesse sido despejado, o que eu vou fazer? Eu vou para a minha casa, vou ligar o ar-condicionado do meu quarto, me enfiar debaixo dos cobertores lá e vou dormir tranquilo? Não! Por quê? É meu irmão. Eu me importo com o que acontece na vida do meu irmão. Sabe, se você perguntar por aí, tanto pessoalmente quanto nas redes sociais, qual é a principal desculpa que as pessoas dão quando saem de uma igreja? Qual é a principal desculpa que as pessoas dão para não voltarem mais para Jesus? Sabe o que você vai ouvir? A maioria das pessoas vai dizer o seguinte: as pessoas não voltam para Jesus porque elas estão machucadas com a igreja. Sim ou não? Mas deixa eu te dizer uma coisa, a minha conclusão sobre isso, na maioria das vezes, é que muitas dessas pessoas nunca experimentaram o que é de fato ser igreja. Por quê? Porque a igreja é família. Família, literalmente, no sentido mais profundo da palavra. A Bíblia diz que com a conversão a Cristo, nós nos tornamos uma nova humanidade. E com essa nova humanidade, agora nós adquirimos uma nova família. Uma família grande, irmão, um monte de irmão bagunceiro, um monte de irmão cheio de problema, uma família. Se você tem irmãos, querido, se você tem irmãs, você já brigou com ele. Você já teve desavença, se não, não é irmão. Mas será que essas brigas têm o potencial de fazer com que você vá para o seu irmão e fale assim: rapaz, eu não quero mais nem usar o mesmo sobrenome que você. Lá em casa, nossa família é Ferreira. Briguei com meu irmão, então agora eu não vou mais usar o teu sobrenome, cara.
Não vou mais, agora eu uso Silva e tu usa Ferreira, porque eu não quero mais ser identificado contigo de nenhuma forma. Não, não existe isso. Pelo menos eu nunca conheci um caso. Se você fez, irmão, Jesus quer restaurar você hoje, amém? Mas se uma pessoa entra numa igreja em que ela é acolhida, em que ela se sente participante de uma família, dificilmente essa pessoa vai querer sair. Por maiores que sejam as irritações, por maiores que sejam os problemas, por maiores que sejam as desavenças, basta saber que o irmão está passando por necessidade, basta saber que o irmão está precisando e ela vai ser a primeira a chegar. Por quê, querido? Porque a igreja é um chamado para ser família, só que família tem problema, mas problema a gente resolve. Aleluia. Sabe, nós precisamos desenvolver entre nós esse senso de um laço indissolúvel, de um laço que não se desfaz dentro da família. Às vezes eu vou atender alguns casais e vou separar. Eu falo, irmão, separar, divorciar não era para nem estar no teu vocabulário. Não era nem para ser uma possibilidade. Porque enquanto a possibilidade do divórcio existir, essa opção está guardadinha lá. Sabe, é igual você entra numa dieta, mas aí você deixa a Coca-Cola na geladeira. Fala assim, não vou jogar fora não. Não vou estragar. Vai que um dia chega uma visita, né? Já tem aí para servir. E você deixa lá guardado. O que vai acontecer uma hora ou outra? Mas nós precisamos desenvolver na igreja um senso de laço indissolúvel, porque nós amamos os nossos irmãos, nós amamos os nossos pais, tios, nossos parentes e sobrinhos pelo que eles são, apesar do que eles são, do jeito que eles são. Sim ou não? Então as nossas reuniões, às vezes, elas podem produzir algum ruído de comunicação, pode haver algum tipo de desavença, pode ter algum tipo de problema, mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso é superado pela alegria de nós sermos filhos do mesmo Pai e herdeiros de Cristo na vida eterna. Sabe, chegou a hora de você assumir o seu papel nessa família. Chegou a hora de você cumprir a sua parte na despesa dessa casa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Igreja é família. E sabe qual é a pergunta quando a gente fala de família? Uma das primeiras perguntas sobre família na Bíblia foi feita para um cara que cometeu o primeiro assassinato. Qual é o nome dele? Caim. Qual foi a pergunta de Deus para Caim? Onde está o seu irmão? Você precisa assumir o seu papel nessa família. Um dia, Adão vai lá, desobedece a Deus, peca, e Deus chega para Adão e fala assim, Adão, onde você está? E isso não é sobre uma localização geográfica. Adão, onde é que você está, que não está mais na minha presença? Porque todo dia aqui, Adão, quando eu chegava, você estava aqui, a gente tinha um relacionamento nesse lugar. Onde é que você está? Que você não está no lugar que eu te criei para estar. A gente já resolveu esse problema. Essa pergunta a gente já resolveu, porque você está aqui, sim ou não? Jesus salvou você, Jesus encontrou seu coração, teve misericórdia da sua vida, você está aqui hoje, essa pergunta já está resolvida. Você está aqui. Só que depois a segunda pergunta de Deus para a mesma árvore genealógica é, Caim, cadê seu irmão? E você lembra a resposta de Caim? Por acaso sou eu o vigia do meu irmão? Agora só entre nós aqui. Não parece um diálogo atual entre o pastor e alguns membros de igreja? Você chega para o irmão e fala assim, irmão, cadê o pessoal lá da tua célula? Agora pronto. Agora eu sou o vigia do meu irmão. Queridos, entenda uma coisa, nós temos uma responsabilidade nessa família. Amém? No dia que Caim respondeu para Deus, por acaso eu tenho alguma responsabilidade sobre o meu irmão? A Bíblia diz que Deus disse para Caim assim, Caim, o seu rosto mudou. O pecado está subindo para o seu coração. Cuidado, para ele não dominar você. No mesmo dia, Caim vai lá e mata o irmão dele. E aí ele vem para Deus e diz assim, eu não sei onde é que está meu irmão. Não sou guarda dele. Queridos, a primeira família
que existiu na terra, um irmão tinha responsabilidade sobre o outro, não cumpriu o seu papel, e a gente paga o preço por isso até hoje. Se você não cumprir o seu papel de cuidar dos seus irmãos, você pode acabar correndo o risco de ser responsável pela morte deles. Diga misericórdia. Chegou a hora de você assumir o seu papel nesse corpo, cumprir a sua função nesse corpo. Você não foi chamado para ser um membro disfuncional, mas também chegou a hora de você assumir o seu papel nessa família. Porque não adianta a gente querer buscar lá fora se a gente não aprendeu a cuidar de quem está dentro. Aleluia. Por último, além de ser um corpo para o filho, além de ser uma família para o pai, nós somos uma morada para o Espírito Santo. Olha o que ele diz, Efésios 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para se tornar um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aleluia! Queridos, Salomão construiu um templo no Antigo Testamento, 1 Reis, capítulo 6, e esse templo, ele era um símbolo do que ia se concretizar na igreja, amém? Do que ia se cumprir plenamente na igreja, amém? Cadê os radicais? Estamos indo para o final, me ajuda aí. E Paulo diz agora que cada pessoa é uma pedra viva em um templo construído para que a glória de Deus habite. Sim ou não? Salomão construiu um templo para quê? Para abrigar a glória de Deus, sim ou não? Agora Paulo vem e diz: vocês são pedras vivas no templo que vai abrigar a glória de Deus. No Novo Testamento, não se entendia a igreja como um lugar para onde você se dirigia com as pessoas para cultuar. Não era um lugar para onde você ia. Não fazia sentido você chegar para alguém no Novo Testamento e dizer: ei, vamos à igreja. Não fazia sentido você convidar alguém e falar: ei, passa lá na igreja. Não tinha isso, porque a igreja era um ajuntamento de pessoas. Igreja era uma família. Igreja era um corpo. Então, não se convidava ninguém para ir à igreja. O convite era: ei, você quer fazer parte desse edifício com a gente? Você quer fazer parte dessa família com a gente? Você quer fazer parte desse corpo com a gente? Sabe, as pessoas que nós vemos que foram machucadas pela igreja, na verdade, são pessoas que nunca experimentaram o que é essa igreja. Nunca experimentaram a realidade da igreja. Elas até foram para uma instituição chamada igreja, e sem dúvida isso machuca. Por quê? Porque as instituições, elas são feitas, elas são lideradas por homens pecadores. Eu não estou diminuindo a dor de ninguém, eu sei que pessoas são machucadas dentro dessas instituições. Eu sei que nós, muitas vezes, pelo zelo ou por burrice, a gente acaba machucando algumas pessoas. Eu sei disso, não estou diminuindo a nossa responsabilidade no cuidado com os irmãos, muito pelo contrário, eu estou enfatizando que nós precisamos cuidar uns dos outros. Mas quando alguém é igreja, ela se torna um edifício, cara, uma morada do Espírito Santo. Sabe, muitas pessoas elas vão para o culto de domingo em busca de uma manifestação sobrenatural. Talvez você veio aqui hoje em busca de uma manifestação sobrenatural. Você veio aqui buscando ter uma experiência individual com o Espírito Santo, mas deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito vem quando o edifício está ajustado. A presença desce quando o Espírito está ajustado. Como nós já dissemos, esse é o motivo pelo qual o diabo tenta a todo custo nos separar. Porque quando a gente está junto, o Espírito se derrama sobre nós. Por que o Espírito Santo não desceu sobre os apóstolos em qualquer lugar? Jesus disse: não, fica tudo junto no mesmo lugar, e o meu Pai vai cumprir a promessa dele, e o Espírito Santo vai descer sobre vocês, e vocês vão receber poder, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus afirmou:
Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Uma casa, um edifício, ele só se forma quando nós nos reunimos, quando nós nos juntamos. Amém? É normal que todo cristão deseje uma experiência profunda com o Espírito Santo, mas nós precisamos entender que isso é algo reservado para nós e não para mim. A manifestação do Espírito Santo é para nós, não para eu. Aleluia. Existe um processo na construção da casa de Deus. Primeiro nós precisamos achar as pedras. Diga comigo, achar as pedras. E isso acontece como, pastor? Por meio do evangelismo, sim ou não? Amém, irmãos? Até o final, amém? Fica comigo até o final. Primeiro nós precisamos fazer o quê? Achar as pedras. Quando eu evangelizo, eu estou trazendo uma pedra. Mas essa pedra viva, ela ainda é uma pedra bruta. Ela ainda é uma pedra deformada. Ela ainda é uma pedra cheia de pontas. Aí quando ela chega aqui na comunidade, quando ela chega aqui na igreja, essa pedra precisa ser trabalhada para ela se tornar uma pedra parecida com a pedra angular. Sim ou não? E esse momento é o momento do discipulado. Esse momento é o momento do apacentador entrar em ação. Esse momento é o momento em que a pregação entra no coração das pessoas. É o momento em que as arestas são aparadas. É o momento de afiar o ferro. E esse processo é doloroso, porque é ferro afiando ferro e dói, irmão. Porque a gente vai precisar perder algumas coisas para talhar outras pessoas. Amém? Deus começa a trabalhar nessa pedra. Aí ela começa a oferecer encaixe junto com as outras. Pode prestar atenção, nem todo mundo que chega se encaixa de primeira, porque precisa aparar as pontas, sim ou não? Essa pessoa vai começando a se encaixar, só que isso, na prática, exige que essa pessoa passe por alguma humilhação. Na prática, isso exige ter algumas expectativas frustradas. Na prática, isso exige que nós vamos precisar superar algumas intransigências, alguns problemas no meio do caminho. E aí é só quando todas essas reentrâncias, todas essas pontas são removidas, que essa pessoa passa a se parecer com Jesus. E aí ela vai começar a compor o edifício que é a morada de Deus, o seu Espírito. Se você é do tipo que diz assim, eu não consigo ficar perto do fulano, por esse motivo ou por aquele, deixa eu te dizer uma coisa. Ainda tem pontas em você que precisam ser aparadas. Ainda tem algumas partes da sua devoção e da sua cristandade que precisam ser limadas. Ainda tem coisa em você que precisa morrer. Se você ainda se irrita gratuitamente com alguém, significa que tem algo em você que precisa ser morto. Sabe por quê? Morto não se irrita com nada. Nós cantamos aqui, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar. Altar é lugar de morte. Altar é lugar de sacrifício. Sim ou não? Morto não reclama. Morto não se incomoda com as criancices do novato, irmão. Morto não sente nada, porque já morreu, já era. Paulo disse, não vivo mais eu. Já morreu essa velha natureza, já era para estar enterrada. Agora Cristo vive em mim. Então todos nós aqui precisamos morrer para o velho homem, para os velhos hábitos, para as velhas distorções do nosso caráter. E a grande dica para esse processo é que se existe alguém ou alguma coisa que ainda incomoda você, talvez isso signifique que é essa área que precisa ser trabalhada. Se tem alguma coisa que está muito sensível, tem alguma coisa que está incomodando você demais, é hora de você sondar o seu coração diante do Espírito. Falar, Senhor, o que você está querendo matar em mim? O que você está querendo arrancar de mim? Fugir não é saída, cara.
Não adianta fugir do discipulado, não adianta fugir de Jesus. Enfrenta, permite que o Espírito Santo trate você. Permita que o Espírito Santo arranque o que precisa ser arrancado da sua alma. Depois desse trabalho vai começar a aparecer o encaixe, que vai fazer você se tornar uma pedra viva da habitação da casa de Deus. E aí, quando a gente começa a se encaixar devidamente uns nos outros, o efeito da vida de Cristo em nós começa a ficar evidente para o mundo. E é aí que as coisas mudam. Quando o mundo começa a ver, olha como a RJ é unida. Olha como a RJ carrega a presença de Deus. Olha como eles foram talhados e agora eles compõem a mesma morada. Você nunca vai ver alguém chegar aqui. Eu cheguei aqui para o pastor hoje, elogiei a igreja aqui de todos os jeitos que eu pude. Sim ou não? Estou mentindo, pastor? Não. Aleluia. Mas você nunca vai ver alguém chegar aqui, olhar para essa parede e falar assim: rapaz, aquele tijolo ali é bonito. Que tijolo top, pastor. Aquele ali, ó, que está ali entre o limite ali da parte preta e da parte cinza. Aquele tijolo é top. Nunca vai aparecer ninguém assim. Sabe por quê? Porque o que encanta, o que surpreende é o conjunto. Você vai ver pessoas elogiando o prédio, mas nunca vai ver as pessoas elogiando um único tijolo. Porque não tem nada demais num tijolo. Quem olha para a igreja precisa enxergar o bloco inteiro. Quem olha para a igreja precisa enxergar a unidade. Por quê? Porque todos ali estão encaixados e é impossível você distinguir um tijolo do outro. Você só vê o monumento, você só vê o prédio, você só vê a casa de Deus. Aleluia! Da mesma forma, querido, esse encaixe é tão perfeito que não é possível você remover um tijolo sem comprometer toda a estrutura. E é por isso que nessa igreja que é morada de Deus, as pessoas não saem fácil. Porque se for tirar alguém, vai danificar a parede. Vai danificar o prédio. E aí, a gente não aceita perder ninguém. Porque vai comprometer a estrutura. Quem está entendendo o que eu estou falando? É impossível você remover tijolos e pedras de paredes bem assentadas. Amém? Então, se uma pessoa saiu com facilidade de alguma comunidade, é possível que naquele lugar não existisse uma parede, mas apenas um amontoado de pedra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, Paulo e Pedro, eles vão... Tudo bem, meus amigos? Vocês já estão querendo botar o para descer? Calma, vai dar certo. Paulo e Pedro, eles fazem referência, os dois, talvez os maiores apóstolos do Novo Testamento, eles fazem os dois referências a pedras que vão compor a casa de Deus. Amém? Tenha paciência comigo, irmão. As construções de Israel, elas eram feitas com pedras. Amém? As construções no Egito, elas eram feitas com tijolos. Israel, pedras, Egito, tijolos. E a diferença básica é que para você construir com tijolo, é necessário que haja algo como o cimento que vá colar os blocos. Tem que ter algo no meio para unir. Porque se alguém fizer uma pilha de tijolos sem colocar cimento entre eles, o primeiro vento, o primeiro esbarrão derruba tudo, sim ou não? Então tem que colocar uma cola. Só que lá em Israel, quando eles iam construir, as pedras usadas por Israel, eram tão bem talhadas que não era necessário nenhum tipo de cola, nenhum tipo de elemento para manter elas unidas, elas se encaixavam uma na outra. Por quê? Porque elas eram todas feitas a partir do padrão da pedra angular. Amém? Tinha um encaixe perfeito e nada era capaz de derrubar aquelas construções. Só que hoje, nas igrejas, a gente está querendo ficar inventando cola para manter as pessoas unidas. Não vai lá, vai ter comida. Não vai lá, vai ter uma rave depois do culto. Não vai lá, vai ter pizza. Não vai lá, vai ter um bingo, vai ter... Irmão, não estou condenando nada disso. Amém?
A gente usa tudo isso, a gente faz tudo isso para angariar recursos, para ter dinâmica, tudo isso a gente faz. Mas não pode ser uma cola para unir as pessoas. Como igreja, nós precisamos estar unidos pelos motivos certos. Nós não precisamos de cola para estar junto, a gente precisa ser parecido com Jesus. Tudo que a igreja precisa para estar unida é que todos nós estejamos buscando ser parecidos com Jesus, a pedra angular da casa de Deus. Então nós precisamos nos deixar moldar pelo trabalho de Deus, que é o supremo artífice da igreja, de modo que seja impossível remover qualquer pedra. E aí, quanto mais nós nos parecermos com Jesus, mais a gente vai querer ficar junto de todo mundo. Quanto mais a gente se parecer com Jesus, mais a gente vai querer se encaixar. Quanto mais a gente se parecer com Jesus, mais a gente vai buscar o encaixe perfeito. Mais a gente vai experimentar a presença de Deus. Mais o Espírito Santo vai se derramar sobre nós. E eu quero usar essa história da construção do templo como uma ilustração para você. Em 1 Reis, no capítulo 6, nós temos os detalhes da construção do templo. Vai ter todas as medidas que foram usadas, todos os padrões. Mas o versículo 7 nos chama a atenção porque ele diz algo que é incrível quando se trata de construção. Olha o que diz, 1 Reis capítulo 6, versículo 7. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. E não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nenhum barulho de picareta, nenhum barulho de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Olha aqui para mim, você já construiu, já fez uma reforma na sua casa, você já participou do mutirão na igreja. É difícil você imaginar um cenário de uma obra que seja silencioso como a construção desse templo. É difícil você imaginar que ninguém ouvia nenhum barulho. Mas como nós vimos nas construções israelitas, não tinha cimento para assentar as pedras. Elas se encaixavam umas nas outras depois de lavadas, e elas formavam as edificações que eram sólidas. Mas no caso do templo, as pedras elas eram lavradas nas pedreiras, e só depois elas eram trazidas para a obra. Quem está aqui? Querido, tem muitas coisas na nossa vida que Deus vai trabalhar em silêncio. Tem muita coisa na nossa vida que ninguém vai ouvir quando Deus está moldando, mas a gente vai saber o quanto aquilo dói. A gente vai saber quantas lágrimas aquilo nos custou. A gente vai saber quanto do nosso orgulho foi sendo esmagado até ser aplanado pelas mãos do Senhor. Sabe, você e eu somos pedras vivas e nós estamos sendo trabalhados diariamente para compor a grande morada. E essa grande morada, querida, é de onde Deus em breve fará brilhar a sua glória com todo o seu esplendor diante de todas as nações desse mundo, e todo olho verá. Corpo para o Filho, família para o Pai, morada para o Espírito Santo. Você tem uma missão nesse corpo. Você tem uma responsabilidade nessa família. Você não é um bloco solto nessa construção. Porque o que a gente está esperando aqui é que a glória de Deus se manifeste no nosso meio, para que Curionópolis veja a glória de Deus resplandecendo em nós. Corpo, família e morada. Paulo usou 3 imagens para descrever o que significa ser igreja. Mas se a gente pudesse resumir tudo isso que ele falou em uma palavra, que palavra seria? Nós. Igreja é nós. Igreja é, diga para a pessoa que estiver mais perto de você aí, é nós. Igreja não é eu, não é você somente. Igreja é nós. O corpo ele é formado por vários membros, diferentes entre si, com funções específicas, distintas, mas eles trabalham em harmonia com a vontade central do cérebro. Amém? A família, ela é composta de pessoas que se amam intensamente, que cuidam umas das outras, mas que são diferentes, mas elas se alegram quando membros novos chegam.
Você já viu uma família quando um membro novo chega? É uma babação, irmão. No grupo da família só dá a foto do menino. Sim ou não? Que coisa linda. As mulheres falam e os homens falam assim, o que tem de bonito aí? O menino está inchado ainda. Mas a família se alegra quando um membro novo chega. A casa, ela é edificada sobre um fundamento sólido, feita de pedras, feita de tijolos, trabalhados e organizados com cuidado, de modo que se encaixem perfeitamente. A igreja somos nós. Amém. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. Esse Deus trinitário, esse Deus plural que nós falamos no início, quando Ele foi criar você e eu, Ele disse, façamos. E se eu e você, como igreja, queremos ser e refletir a imagem de Deus, nós precisamos aprender a falar o que Deus fala. E Deus fala, nós. Deus fala, façamos. Então estar em uma igreja ou ser igreja significa que você agora vai andar em comunhão um com os outros e andar em comunhão com Deus também, obedecendo à vontade dEle. E num ambiente como esse, querido, não tem lugar para narcisismo, não tem lugar para personalismo. O que importa não é o pensar individual, o querer individual, mas sim alcançar o pensamento e o desejo de Deus. Aleluia. E no dia que a gente entender que igreja é nós, no dia que a gente entender que igreja é corpo, família e templo e casa e morada, quando a gente alcançar essa compreensão, a gente vai caminhar por essa cidade, andando como um homem só, como se a gente fosse um único membro aqui. Quantos membros tem lá na sua igreja? Só um, irmão. Seguindo a instrução de Cristo, que é o nosso cabeça, edificando o reino de Deus nesse lugar. Aleluia. Levando consolo, levando graça, levando salvação e esperando que o Senhor encontre todos os seres humanos dessa terra. Em outras palavras, no dia que a gente entender que igreja é nós, a gente vai sair para fazer discípulos. Diga mais uma vez para a pessoa que estiver perto de você: igreja é nós. Fique de pé no seu lugar. Pode baixar a luz. Eu queria que você saísse do seu lugar e você procurasse alguém aqui. Nós vamos orar uns pelos outros agora, porque igreja é nós. Eu não quero que você ore por você, de preferência homem com homem, mulher com mulher. Procure alguém que você não tem tanta intimidade ainda, que você não tem o costume de orar com ela. Pegue na mão desse irmão, dessa irmã abençoada que estiver perto de você. Vamos, igreja. Comece a se mover nessa palavra. Olha nos olhos desse irmão, dessa irmã e diga para ele assim: você não está sozinho aqui nesse lugar. Você tem um papel aqui. Eu vou te ajudar a você cumprir sua missão. Nós estamos juntos, irmão, porque a igreja é nós. Vamos, comece a declarar a vida sobre ele. Senhor Jesus, eu abençoo meu irmão. Ministra cura sobre ele, Pai, nessa noite. Restaura, Pai, o coração. Se existem dores que só o Senhor conhece, Pai, nessa noite nós ministramos cura sobre essa igreja. Ativa, Pai, esse irmão. Ativa essa irmã. Desperta, Pai, em nome de Jesus, os dons, as habilidades que o Senhor deu para ela, a tua unção sobre ela. Se existe uma ponta que precisa ser aparada ainda, Pai, em nome de Jesus, nós te damos liberdade para trabalhar o nosso coração nessa noite.
Senhor, nós nos recusamos a ser crente de banco nessa igreja. Nós queremos servir uns aos outros para que nós venhamos cumprir a nossa missão como igreja nesse lugar. É tempo de aceleração, ICB Curianópolis. É tempo de aceleração, RJ. É tempo de ser igreja no sentido mais profundo da palavra. É tempo de ser corpo nessa cidade. É tempo de ser um nessa cidade. É tempo de ser família. É tempo das pessoas entrarem aqui e se sentirem em casa. É tempo de nós irmos lá fora, buscar as pedras vivas que ainda não foram encontradas e ajudá-las a se parecer com Jesus. Ei, Deus. Levanta homens e mulheres nessa casa, Pai, que estão dispostos a gastar tempo, a gastar energia, a gastar recurso para servir essa cidade, Jesus, para servir essa igreja. Levanta jovens, Pai, que estão dispostos a consagrar os seus dias, a consagrar a sua juventude, a consagrar a sua força, Pai, para que o teu reino cresça em Curionópolis, para que essa igreja fique conhecida pelo amor do Senhor sobre nós, para que essa igreja fique conhecida pela presença do Espírito Santo sobre nós. Senhor, nós não aceitamos que pessoas saiam feridas daqui. Nós queremos ser tratados nas nossas debilidades, para que nós possamos amar uns aos outros tão profundamente que nada seja capaz de remover uma pedra, um tijolo dessa casa que é chamada morada de Deus. Nós não queremos perder ninguém, Pai. Chega de perder jovem para a depressão. Chega de perder jovem para o suicídio. Chega de perder jovem para a prostituição. Chega de perder jovem para os vícios. Nós queremos declarar vida sobre essa igreja. Nós queremos declarar vida sobre essa cidade. É a partir daqui que o Senhor vai fazer. Nós nos disponibilizamos, Deus. Eis-nos aqui. Essa é a igreja que o Senhor quer usar, Pai. Um corpo para o filho, uma família para o Pai, uma morada para o Espírito Santo. Me usa, Pai. Me usa como cura na vida do meu irmão. Me usa como resposta nessa cidade, Pai. Senhor, eu sei que tem pessoas que o Senhor quer trazer para esse corpo, lá na minha escola, lá no meu trabalho, lá na minha vizinhança. Me usa para alcançá-lo, Senhor. Eu sei que tem membros dessa família, Pai, que ainda não sabem que são nossos irmãos, mas nós iremos lá e faremos o Senhor revelar a verdadeira identidade deles. Existem pedras, Pai, que estão perdidas por essa cidade, e nós as acharemos. Nós as traremos para casa, Pai. Nós gastaremos a nossa vida para trabalhar pedras vivas. E quando o encaixe estiver perfeito, Pai, a nossa oração é que o Teu Espírito Santo venha e una tudo no céu e na terra, e manifeste a Tua glória através de nós. Escute isso, querido. Escute isso. Toda vez. Quantas vezes? Todas as vezes que Deus quer se revelar como Pai, Ele envia um irmão. Amém?
Você pode olhar na Bíblia inteira e você nunca vai ver Deus chegando para a pessoa e dizendo assim: prazer, eu sou seu pai. Quando o Senhor encontra Saulo no caminho de Damasco, ele chega para Saulo e diz assim: Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Por que Jesus encontrou Saulo no caminho de Damasco? Porque ele queria levantar ele como um apóstolo aos gentios, sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas só que Jesus não revela para ele o propósito. Ele diz assim: entra na cidade e espera lá, porque eu vou mandar um irmão. E sabe como é que Ananias entra na sala onde Paulo está? Irmão Saulo, a paz seja com você. Deus me mandou aqui para orar por você, para que você volte a ver. Sempre que Deus quer se revelar como Pai, Ele envia um irmão. Deus quer se revelar nessa cidade, e Ele quer enviar você para revelar quem Ele é. Erga suas mãos e adore ao Senhor nessa noite. Vamos declarar essa canção. Aleluia.